E aí, nação, tudo beleza? Jornalistas falam da não classificação do Flamengo e sobre a pressão que Felipe Luiz tem para vencer Brasileiro e Libertadores. Antes do vídeo, já deixa o like e se inscreva-se no canal. Bora lá? O Flamengo não jogou bem, o Atlético também não jogou bem, o jogo não foi bom. O Flamengo perdeu na soberba. Não foi só do Léo Pereira, ali foi todo mundo envolvido. Ele erra o passe, mas o Léo Ortiz e o Rossi estão envolvidos, na minha opinião. Os três ali. Então, acabou caindo em cima do Léo Pereira, mas acho que os dois são sócios dele no erro. E vinham ameaçando cometer esse erro há muito tempo. Aí o Felipe tem culpa também, que ele deveria ter acabado com isso. Como eu falo, tem que ter o botão de emergência. Quando a pressão do adversário sobe e você não tem opção de passe, você tem que ter uma bola longa, você tem que ter uma outra saída para você não correr o risco. Ontem já não correram esse risco. Já evitaram essa situação quando ela se apresentou minimamente. Enfim, então ele mudou 6 jogadores de quinta, quando perdeu para o Atlético lá no Rio de Janeiro, para domingo contra o Ceará. E ontem mudou mais meio time, 5 jogadores. E claramente ele não colocou que seria força máxima no jogo de ontem. Mas o time jogou muito bem no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. O gol que o Pedro perdeu foi absurdo, por sinal. No segundo, o Atlético melhora, o jogo é mais igual, mais equilibrado, com momentos dos dois times. É o segundo tempo mais equilibrado, o Atlético até finaliza mais, mas muito também, muitas finalizações assim, na empolgação, tentando o gol, porque estava perdendo para tentar evitar os pênaltis. O Atlético teve chance, claro, com o Hulk, teve uma bola na trave do chute de média distância fora da área, né, do Scarpa. O Flamengo teve chances também, inclusive a melhor delas com o Alacian, ele não conseguiu cabecear para o gol. Então foi um segundo tempo até um jogo bem legal, o jogo foi bom, o jogo foi bem interessante. Cada um ganhou um jogo e nos pênaltis deu Atlético. O Flamengo teve ali a chance, eu achei que a escolha dos batedores também não gostei, mas aí, gente, é só uma opinião. Porque eu não sei se o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Ayrton Lucas, ou sei lá quem, se iriam perder ou não. Quem perdeu o pênalti quando o Flamengo disputou contra o Corinthians e ganhou a Copa do Brasil? Felipe Luiz, o técnico. Quem perdeu o pênalti quando o Flamengo foi derrotado pelo Del Valle? Foi na Recopa, né? Foi a Recopa Sul-Americana. Foi a Arrascaeta. Então quem me garante que esses caras converteriam? É só o palpite. Também acho que o Alacian não deveria bater, ele é jovem, ele é sanguíneo e tal. Tentou dar um chutão, acabou isolando a bola, bateu mal. E também não entendi o Samuel Lino batendo, acho que outros jogadores... O Ayrton Lucas chuta forte, o Ortiz tem uma boa batida na bola, acho que seriam mais indicados, mas é só um palpite, eu posso estar errado. Talvez o Rossi fosse melhor batendo do que esses caras. Mas aí é só palpite, a gente pode especular o máximo, mas nenhum de nós vai poder afirmar que o outro ia acertar, que aquele ia errar e tal. Então é só uma opinião aí. Poderia ter vencido num tempo normal, não foi capaz, perdeu o gol, foi eliminado. É ruim, ninguém quer ser eliminado. Mas tem que enfrentar isso com naturalidade, porque você não priorizou essa competição. Você não jogou tudo que você pode nela. E é o correto. Mas aí tem uma cobrança no brasileiro. Precisa jogar bem, como jogou bem no primeiro tempo especialmente, venceu o Mirassol no sábado e venceu o Internacional na quarta-feira pela Libertadores. Esses são os grandes objetivos, para você solidificar uma liderança, quem sabe até aproveitar um eventual momento ruim do Palmeiras que possa resultar em tropeço. O Palmeiras está numa crise e é um adversário talvez o mais perigoso, acho que mais do que o Cruzeiro, pelo histórico que é o Palmeiras, não é o Cruzeiro. O Cruzeiro está nesse momento agora. O Palmeiras não, ele é consistente, todo ano está lá brigando pelo título brasileiro. Ganhou em 22, ganhou em 23, foi vice em 24, desses últimos anos. Em 21 foi vice também. Sempre ali. Primeiro, segundo, terceiro, ele está sempre ali. O Cruzeiro agora voltou da Série B, montou esse time, tem agora a SAF, essa coisa toda, e está brigando. Mas o Palmeiras é o adversário consistente do Flamengo. Se você pensar ali no brasileiro. Então, essa é a hora de ter cabeça fria, de cobrar que jogue bem, como fez uma boa partida. É o trabalho do técnico. E de seguir a vida. Não se trata de minimizar a derrota, não se trata de glamorizar a derrota, mas ter maturidade. Você fez uma escolha. O Flamengo tivesse priorizado o campeonato, a Copa do Brasil, talvez se classificasse, colocasse força máxima, colocasse os jogadores que o Felipe colocaria pensando no jogo que ele quer entrar com tudo. Ele fez uma distribuição do elenco, ele acho que colocou times fortes, tinha chance de ganhar, acho que foi eliminado muito em função de um erro sério cometido no Rio de Janeiro, né? Isso acho que tem muito na conta dele também. A escolha dos batedores também está na conta dele, mas aí está no terreno da nossa opinião, uma mera especulação. O cara pode ir para a rede social falar o que ele quiser, não sei o quê, mas não tem certeza de nada. Certeza que a gente tem é o seguinte: houve falha grave no gol do Coelho no Rio de Janeiro, o Pedro perdeu um gol feito, o Alacian perdeu uma chance grande também de cabeça, como o Hulk perdeu uma bola na pequena área, ele tentou meio de lado, deu de letra, o Rossi defendeu, o Atlético teve chance também. Então foi um confronto em que o Atlético se mobilizou para ele, muito mais do que o Flamengo, se classificou, ponto final, e segue a vida. E assim que tem que ser tratado. Parar com esse negócio de ficar tratando como... Eu falei do Palmeiras, falei do Flamengo. O Palmeiras turbinou a competição e entrou numa paranoia, uma loucura, acabou sendo eliminado. O Flamengo, pelo menos, não entrou nisso. Tratando aqui dos dois. Detalhe, o comentário desse momento é sobre o Flamengo. Por isso que nós estamos aqui elogiando o Atlético ou o Corinthians, porque estamos falando do Flamengo. A pergunta foi sobre o Flamengo, né? E eu estou colocando o Palmeiras porque eles estão sempre ali, os dois ali, os dois foram eliminados. Tem que tratar com maturidade, com equilíbrio, identificar os erros e seguir em frente. Não tem, vai fazer o quê? Aí fica essa maluquice em rede social. Eu acho que ele está certo de não dar atenção, não. Eu, se fosse ele, também ignoraria a rede social. Um monte de malucos, os caras que não sabem nada, escrevem um monte de besteira. O que mais tem? E essa coisa que na sua rede social está assim, depende do que você comenta. Na minha, por exemplo, a maioria do pessoal está pensando diferente. Porque a minha linha de pensamento é outra. O cara que me procura um perfil. O cara que te procura outro perfil de opinião. É assim, e se divide. Eu não dou a menor atenção para esses caras que Flávio Mimi.
E não é só Flamengo, toda a torcida tem uma ala mimizenta. Esses são extremamente nocivos. E o Flamengo tem uma tradição péssima. O Flamengo mandou o Rogério Ceni embora, o cara foi campeão brasileiro, foi campeão carioca da Supercopa e da Taça Guanabara em meses de Flamengo. Tinha vários desfalques, jogadores machucados, jogadores convocados, pandemia, o Flamengo não podia contratar, não havia dinheiro. Ele pedindo jogador para ter, nem jogador caro, ele queria jogador para poder compor elenco. Não tinha mais jogador, faltava gente. E aí teve um momento ruim e ele foi demitido. Por quê? Porque na rede social queriam a demissão dele. Aí trouxeram o Renato Gaúcho dizendo que era a cara do Rio, não ganharam mais nada até o final do ano. Foi um fiasco. Até o final do ano. Perdendo, ainda perdeu a Libertadores daquela maneira que perdeu o Palmeiras. Por quê? Por conta da rede social. Porque os caras olhavam para a rede social. Não tem que olhar para a rede social. Nem tem que ouvir a torcida do Maracanã. De novo, vou citar o Palmeiras. Como não pode a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ouvir a torcida do estádio ontem e demitiu o Abel Ferreira porque eles mandaram o cara tomar caju. Não tem que demitir o Abel Ferreira por isso. A torcida é passional. Poucos torcedores conseguem manter o equilíbrio na derrota. E você não pode tomar decisões passionais. Você administra uma empresa assim, tem uma queda de vendas, uma instabilidade, um problema, manda embora todo mundo, diretoria não presta, os funcionários são uma porcaria. Não é assim que funciona. Você tenta ajustar o caminho. É a minha opinião. Me desculpem, tá? Mas eu, lendo, vendo, ouvindo, muita gente falando isso, me leva à conclusão de que estamos realmente meio fora de noção. E eu vou explicar aqui por que eu acho que mandar o Felipe agora embora é errado e é coisa de maluco. Primeiro, que a gente sempre fala, porra, mas vocês ficam mandando técnico embora toda hora, tem que ter uma sequência de trabalho, aquela coisa toda. E o Flamengo não é mais, mas é um dos que mais mandou técnicos embora nos últimos anos aí no futebol brasileiro, né? E, gente, nós temos um treinador de 39 anos, menos de um ano como técnico profissional, com o início de carreira que ele, dirigindo o Flamengo, já foi campeão no Sub-17, campeão no Sub-20, campeão mundial Sub-20, veio para o profissional, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca. Aí, este ano, o time dele é o time que tem o melhor ataque e a melhor defesa do Brasil. O time dele é o time que é líder do Campeonato Brasileiro, com uma campanha espetacular. É um time que vai para a Libertadores da América. A Libertadores da América realmente foi uma campanha decepcionante ali na fase de grupos, ficou em segundo lugar, mas está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. E aí eu vou levantar a bola para aqueles que defendem a ideia dele sair. Ah, foi eliminado da Copa do Brasil. É fato. Foi eliminado da Copa do Brasil. Agora, tudo isso que eu falei anteriormente, na minha opinião, é maior do que ser eliminado na Copa do Brasil. Ele é o atual campeão da Copa do Brasil, ganhando deste mesmo Atlético em Belo Horizonte. Ele ganhou a Supercopa do Brasil do Botafogo. Ele conquistou o Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Ele é líder do Campeonato Brasileiro. Aí vem as críticas. Ah, o time dele não tem variações táticas. Olha, gente, desculpem, mas ontem eu vi um Flamengo jogando diferente taticamente. Uma resposta a muitas críticas. Ah, não tem variação tática, é um time lento, é um time que toca e não sai nada. Ontem, principalmente no primeiro tempo, tivemos um Flamengo diferente, que inclusive surpreendeu o Atlético. O Cuca mesmo admitiu na coletiva depois do jogo, elogiou o Felipe Luiz, falou, cara, realmente é um grande elenco, um grande time que tem um treinador espetacular, e de fato a escalação dele pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava isso, e principalmente a forma como o time jogou, né? Com o Pedro mais recuado, o Alacian, Plata e o Cebolinha lá na frente se movimentando, com o Ayrton Lucas chegando. Ou seja, o Flamengo tem um cara que é um treinador que eu não vejo nenhum outro mais promissor do que ele no futebol brasileiro. Tem? Me aponte aí, aqui nos comentários. Um técnico jovem mais promissor do que o Felipe Luiz. Por aqui, nessas bandas aqui, eu não conheço. Então o Flamengo tem um técnico extremamente promissor, estudioso, um cara que teve uma carreira como jogador muito importante e que traz a ele também um conhecimento e uma bagagem para essa função de treinador
de futebol, um cara que tem menos de um ano como treinador, mas que já tem um currículo de respeito, ser eliminado, ele não vai ganhar tudo. Ele, como jogador, ele ganhou e perdeu. Como treinador, ele ganhou e perdeu. Só que aí é que está o detalhe. Ele perdeu muito pouco. Muito pouco. O Felipe Luiz, até agora, dirigindo o Flamengo, perdeu para Fluminense, no Brasileiro, no ano passado, Central Córdoba, Bayern de Munique, Cruzeiro, Santos e Atlético Mineiro. O jogo da semana passada no Maracanã. Tudo isso em 10 meses. Melhor ataque, melhor defesa da América. Os números mostram isso. 3 taças. Um cara que está começando a carreira, que está aprendendo. Ontem a derrota, a vitória, né? Que o Flamengo ganhou do Atlético, mas foi eliminado. O jogo de ontem é mais uma etapa desse aprendizado diário que todos nós temos. Todo mundo aprende todo dia, toda hora, pô. Aí vem uma galera que é grande e fala assim, tem que sair, tem que mandar embora, mas não sugere quem vai colocar no lugar e por quê. Tem uma tara por mandar embora. Sinceramente, minha gente, por essas e por outras, o que eu acho? Quem pede para o Felipe Luiz sair é maluco. Tem que colocar uma camisa de força nessa galera. Me perdoem, é a minha opinião. Ah, o Vojvoda, vamos trazer o Vojvoda, porra, o Vojvoda é bom demais. É um grande treinador. Só que o Vojvoda, minha gente, fez um trabalho histórico no Fortaleza. Todo respeito ao Fortaleza, que é um clube que cada vez mais está maior no cenário do futebol brasileiro, que é um exemplo de administração, assim como o Flamengo, talvez sejam os 2 maiores exemplos aí de administração do futebol brasileiro, porque se ergueram com as suas próprias forças. Mas o Fortaleza é uma coisa. O Flamengo é outra. Antes ele tinha dirigido o Talleres de Córdoba. O Flamengo é diferente. Então o cara, para estar no Flamengo, para dirigir o Flamengo, para assumir o Flamengo, não é fácil não, cara. Pode acontecer o que aconteceu com a maioria. Foi engolido, foi destruído, né? E a história mostra, os técnicos que se dão bem no Flamengo, a maioria conhece o clube, jogou no clube, tem uma história, uma ligação com o clube, conhece os meandros do Clube de Regatas do Flamengo. E o Felipe Luiz tem isso. Felipe Luiz, além de ser rubro-negro, ele jogou no Flamengo e ele conhece o Flamengo, pô. Já viveu a glória eterna, máxima, e já passou por crises. Conhece muito bem o que é o Flamengo. Então, minha gente, ele já está dando certo no Flamengo. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Mas o Flamengo é líder do brasileiro, tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. E na Libertadores da América, que é mata-mata, uma competição como a Copa do Brasil, ele tem chance de chegar longe. Né? Então vai mandar o cara embora? Por quê? Por que vai mandar o cara embora?